falamos sobre os anjos. Nós todos temos um anjo do nosso lado. Sabiam disso? Desde o momentinho que a gente nasce, até se nós morrermos ou até a volta de Jesus, esse anjo nos acompanha. Que gostoso, né? Só que infelizmente nós não falamos muito sobre isso. O pastor Moisés Nigri, ele disse, pode passar o slide, que ele não sabe por que nós não pregamos e não falamos sobre os anjos. Se o fizéssemos mais, nossa fé seria mais vibrante e nossa confiança no Senhor seria bem maior. A certeza de um anjo ao nosso lado nos infunde coragem. É nesse livro que ele disse essa frase, tá? Andando com Deus todos os dias. Foi uma meditação de alguns anos atrás. E é verdade. Se a gente para pensar que tem um anjo de quase 4 metros ao nosso lado, a gente ia ter mais coragem. A gente faria algumas coisas e deixaria de fazer outras, né? A gente ia saber que não está sozinho. Eu já fui acometida de uma doença psíquica chamada síndrome do pânico. Alguém aqui já ouviu falar dessa doença? Já ouviu? Alguém aqui tem a doença? Não, não é só eu e minha mãe. Quer dizer, nós não temos essa doença. A gente foi acometida, mas a gente não tem. Não pode falar assim, né? Essa doença, quem tem sabe o que é. É terrível, gente. Parece que você vai morrer. E nem médico, ninguém resolve o problema. Nós já fomos para o médico nessa situação. O médico não pode fazer nada. Não tem o que se faça. Porque a doença é psíquica, é na mente. Não tem o que se faça. E é horrível. A gente perde a força, a gente não consegue falar, dá enjoo, dá tontura, dá formigamento. Vários sintomas. É horrível, horrível. Você está ali como morto. Você ouve assim as pessoas falando, mas você não consegue nem responder. É terrível, né? E várias vezes eu fui acometida dessa doença. A última vez que eu fui acometida, meu marido estava dormindo. E eu sempre peço socorro para ele. Ele já me conhece, né? Ele já me carrega porque eu não tenho mais nem força nessa hora. E o máximo que a gente consegue falar é isso: tô mal. É o máximo. E devagar, ainda baixo, né, mãe? É terrível. E nesse dia ele estava dormindo e ele não me ouviu falar. Eu pedi socorro para ele, ele não me ouviu. E aí eu fiquei desesperada. Consegui ir até o banheiro, me enfiei embaixo do chuveiro, né? Aí, graças a Deus, eu estava lendo esse livro, Anjos, do pastor Sesostes, e eu lembrei que do meu lado tem um anjo de 4 metros de altura. Ele está aqui do meu lado agora, de quase 4 metros de altura. E cada anjo de vocês está ao lado de vocês também, né? E aquilo foi me acalmando. E passou. Foi a primeira vez que aconteceu da doença começar e parar. Porque geralmente pra gente, talvez para quem esteja ao lado, não sei quanto tempo passa. Mas quem está passando por aquilo, parece que leva o dia inteiro, é horrível, né? E pela primeira vez a doença passou assim, rapidinho. Porque eu me lembrei do anjo. Então, como disse o pastor aqui, Moisés Nigri, né? Realmente, se a gente lembrar que tem um anjo do nosso lado, isso nos infunde coragem, né? Maravilhoso. Pode passar. A Bíblia tem quantos livros mesmo? 36. Quanto? 66. 66 livros, né? Dos 66 livros da Bíblia, 36 falam sobre anjos. Falam 277 vezes sobre anjos. E o livro que mais fala sobre anjo é o livro do Apocalipse, que fala 65 vezes. Então é um assunto importante. E por que não falarmos, né? Sobre esses seres que Deus mandou para nos ajudar, para nos guiar no caminho, nos proteger, não é? Ellen White, no seu livro O Grande Conflito, na página 512 e também 517, veja o que ele diz. O que ela diz: o maligno não pode romper a guarda que Deus pôs ao redor do seu povo. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Esses vigias celestiais escutam os justos do poder do maligno. Amém? Amém. Olha só, Deus então designou um anjo para cada um de nós, desde o nosso nascimento. E naquele vídeo de Ellen White, não sei quem aqui já assistiu, diz que no túmulo de alguém, que eu não me lembro quem era, Deus havia revelado para ela, né, que estava ali um anjo. A pessoa já tinha falecido, mas ela morreu em Cristo. E o anjo estava ali aguardando o dia da ressurreição para levar até Jesus. Que bom, né?
Na Bíblia, os anjos também são chamados de exércitos de Deus. Vamos ver duas dessas passagens. A primeira se encontra em Jó, no capítulo 25. Quem encontrar, por favor, leia para a gente. Jó, capítulo 25, versículo 3. 25:3. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a luz? Isso, aí está falando dos anjos. E ainda em Salmo, aí pertinho, né? No capítulo 103, versículos 20 e 21. Salmo 103, versículos 20 e 21. Isso, 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Isso, o texto aí então está falando desses anjos também, desses ministros, né? E na criação de Deus, criação aqui dessa terra, será que os anjos já existiam? O que vocês acham? Sim. Tá? E a Bíblia revela isso. Querem ver só? Em Jó, no capítulo 38. Vejam aí. Jó 38, versículos 4 e também versículo 7. Quem encontrar pode ler também, por favor. Jó 38, versículos 4 e o 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? 4E7 e 4A7. E 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, eles jubilavam todos os filhos de Deus? Isso. Tá vendo? Essas estrelas aí se referem aos anjos. Então, quando Deus lançou os fundamentos da terra, os anjos festejaram. Os anjos comemoraram. Se eles comemoraram, é óbvio que eles já existiam, né? Eles já existiam antes da criação do mundo. E já na criação, durante toda a história da humanidade, a gente vê a atuação dos anjos. Lá no Éden, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do Éden, né? E para que eles não entrassem, Deus colocou lá na porta 2 anjos. E o espírito de profecia diz que Adão e seus descendentes, eles iam até a porta do jardim para adorar a Deus, mas ficavam do lado de fora, porque aqueles 2 anjos estavam ali guardando a porta. E diz que eles choravam. E eu imagino realmente ver tudo aquilo que eles perderam por causa de uma ação assim tão tola, pode-se dizer, né? Eles não precisavam daquilo. Por uma coisa tão bobinha, eles perderam tudo aquilo. Ainda no começo da história desse mundo, os anjos apareceram e ministraram e fizeram alguma coisa. Deus nunca manda um anjo à toa, é sempre missão especial. Uma vez Abraão estava de cabeça baixada, né? Quando ele levantou a cabeça, ele viu 3 seres na frente dele, 3 anjos, diz a Bíblia, né? E ele se ajoelhou e adorou. Mas a gente sabe que a gente não deve adorar anjo, né? E os anjos também não aceitam adoração. Os anjos celestes não aceitam adoração. Infelizmente, os anjos maus querem adoração, mas os anjos celestes não aceitam. Portanto, um daqueles anjos que estava ali era Jesus, né? Porque aceitou a adoração, né? Que interessante, diz que eles entraram na casa de Abraão. E por que eles estavam ali? A cidade de Sodoma havia atingido o cálice, transbordado o cálice da sua iniquidade e esgotado a paciência de Deus. E Deus então resolveu executar o juízo sobre aquela cidade. Mas lá morava um sobrinho de Abraão. Quem era? Ló, né? Ló e sua família. E Deus achou então por bem avisar a Abraão que aquela cidade seria destruída. E aí Jesus ficou na casa de Abraão. Diz que ele ali lavou os pés, ele repousou e ele jantou com Abraão. Olha que delícia, jantar com Jesus, ficar ao lado de Jesus, vê-lo assim, que gostoso, né?
E os 2 anjos, enquanto isso, foram lá na cidade de Sodoma avisar a Ló o que ia acontecer, né? Diz que Ló, quando viu aqueles 2, ele já viu que eram de linhagem nobre, que eram diferentes, e convidou-os para entrar em sua casa, né? E diz que eles entraram também e jantaram também com Ló. Então eles tinham tomado a forma humana. E muitas vezes anjos tomam a forma humana, e às vezes nós achamos que é um ser humano qualquer. Eu e meu marido, uma vez, antes de nós nos casarmos, nós íamos para a igreja de Jardim Tranquilidade, em Guarulhos, e nós morávamos distante, 33 quilômetros, é mais ou menos como se fosse daqui em Piracicaba, né? E todas as sextas-feiras a gente ia ensaiar no coral. Eu ficava na casa da minha mãe, dormia na casa da minha mãe, para ficar lá no sábado também, né? E um dia nós estávamos indo de moto, e quando a gente foi pegar a Dutra, o pneu da moto furou. E moto não tem step igual carro, né? Furou o pneu, você tem que carregar a moto na mão. Meu pai sabe disso, né? Não foi nem pneu, foi gasolina, foi pior, né, pai? E ele que carregou tudo, as malas, o capacete, a moto, é terrível. Mas Deus foi tão bom conosco, bastou a gente virar assim a curvinha para pegar a Dutra. Quem conhece São Paulo sabe que ninguém dá carona para ninguém, ninguém ajuda ninguém, porque se você para, ou é para assaltar, ou você é assaltado. Ou você vai assaltar, ou você é assaltado. Então ninguém para, né? E olha só, veja só se não eram 2 anjos. Se não forem 2 anjos que estavam ali, é alguém que Deus tocou no coração para que tivesse, que nos ajudasse. Apareceu uma perua Kombi. Coincidentemente, essa perua não tinha bancos atrás. Haviam 2 homens. Eles saíram da Kombi, pegaram a moto do meu marido, puseram dentro da Kombi e nos levaram até onde havia um borracheiro mais próximo. A hora que eles terminaram de descer a moto, meu marido foi pagar, que na época não era nem meu marido ainda, era meu noivo ainda. Foi dar o dinheiro para eles, eles não aceitaram. E quem é que não aceita dinheiro em São Paulo? Ninguém faz nada, faz favor ainda, né? Qualquer lugar. E eles não aceitaram. Então eu acredito que eram realmente 2 anjos que apareceram ali. E nós tentamos chegar a tempo no ensaio do coral, né? Então, os anjos muitas vezes aparecem de forma humana. Só que falta para a gente acreditar, falta para a gente sensibilidade. E Ellen White fala isso, para que Deus nos dê sensibilidade. Veja o que diz o livro A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White. Pode passar o slide? Esses seres celestiais são anjos ministradores e frequentemente se disfarçam na forma de seres humanos. Como estranhos, conversam com aqueles que estão empenhados na obra de Deus. Em lugares isolados, têm sido companheiros de viajantes em perigo. Em navios castigados pela tempestade, anjos em forma humana têm proferido palavras de animação para desviar o temor e inspirar confiança na hora do perigo. E os passageiros têm julgado que era um dentre eles com quem nunca antes haviam falado. Essa vez que você falou aí que é mais forte, um pouquinho mais forte também, né? Também pode ser um anjo também. Pode não, deve ter sido mesmo. Porque o camarada não estava no caminho de vocês, né? Estava em cima, fosse para outro lado, né? E ele deu a volta e veio socorrer vocês lá embaixo, eles não sabiam nem o que estava se passando. É verdade. É bom contar esse caso aí. Também é. Bom, Ló então, enquanto ele... Não, às vezes a gente não sabe o propósito de Deus, né? A gente não consegue entender. Hoje de manhã a gente estava saindo para vir para cá, na hora que eu estava pronto, todo arrumado para ir para a igreja. Daqui a pouco eu olho assim, montei na moto, caramba, a moto tá estranha, na hora que eu olhei o pneu furado. Entendeu? Às vezes a gente não entende, a gente fica até bravo. Né? Porque, caramba, já é o segundo sábado passado foi a mesma coisa, e sábado de novo furou. Caramba, o que está acontecendo? Só que sábado tá furando o pneu? Aí, na hora que eu levei para remendar, estava mastigado o pneu. Não é furo. Então, assim, quando isso acontece, pode ocasionar de furar na pista, do nada. Entendeu? Assim, então, agora que eu estava pensando, que você estava falando de anjo, caramba, eu poderia estar vindo para cá, de lá para cá, não tem borracharia praticamente, então tudo distante. Então, assim, Deus deixou que acontecesse dentro da cidade e dentro da onde ele está arrumando. É verdade. A gente tem que realmente ter essa sensibilidade de ver Deus realmente agindo na vida da gente. E então Ló
estava ali com aqueles anjos dentro de casa, e do lado de fora tinha uma turba, uma multidão querendo entrar e pegar aqueles 2 anjos e destruí-los. Mas na verdade aquelas pessoas, elas estavam ali instigadas pelos anjos maus. Os mesmos anjos maus haviam sido um dia companheiros desses 2 anjos, e agora estavam buscando uma oportunidade para destruí-los. E aí a Bíblia nos conta que os anjos saíram, cegaram aquele povo lá, que eles não conseguiram nem encontrar o caminho de casa, né? E aí Ló então saiu para procurar os filhos e os possíveis futuros gêmeos, né? E a Bíblia dá a entender também que ele passou a noite inteira procurando seus filhos, porque diz que ao amanhecer os anjos aí impacientes pegaram Ló, sua esposa e suas filhas pelo braço e levaram para fora da cidade. E aí Deus fez chover fogo e enxofre do céu, que destruiu a cidade de Sodoma e de Gomorra, né? E assim existem vários relatos sobre anjos, né? No Antigo Testamento tem a história lá dos 4 jovens hebreus que foram cativos em Babilônia e os anjos os acompanharam. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus mandou um anjo segurar a boca dos leões. E eles não fizeram, os leões não puderam fazer nada, né? E já no Novo Testamento também tem várias histórias, né? No ministério, já no comecinho ali em Mateus, já começando a história de Jesus, com a história de Jesus, um anjo já foi avisar para Maria que ela ia ter filho, ia dar a luz a Jesus, né? Um anjo também avisou os pastores que o Salvador do mundo havia nascido, né? Um anjo avisou José. Isso. Jesus era do Espírito Santo. Também, bem lembrado. E um anjo também avisou José que Herodes queria matar as criancinhas e falou para eles fugirem para o Egito. Então, esse privilégio de ter um ser como esse não era só de Jesus, é nosso também. Então nós vimos aí histórias do Novo e do Velho Testamento. Agora vamos começar a vir mais recente, histórias mais recentes. Ellen White, por exemplo, ela participou uma vez de um acampamento e diz que nesse acampamento estavam ali líderes da igreja, pastores, médicos e representantes de outras denominações. Não é ainda não, tá? Eu te aviso. De outras denominações. E diz que nesse acampamento apareceram uns marginais e eles começaram a tirar pedras do acampamento. E chegaram a derrubar uma barraca, inclusive. Foi algo bem violento, né? Então eles resolveram reforçar a segurança. Mas aqueles marginais não se contentaram. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, a gente ataca a segurança à noite e depois vai para a barraca da Ellen White, né? Aí os líderes foram obrigados, então, a pedir um reforço policial. É interessante que toda vez que oferecia um reforço policial para Ellen White, ela dizia que não precisava. Mas dessa vez, para não ser indelicada, ela aceitou. E foi mandado então um homem alto, forte, que até eles chamavam de gigante, né? E esse homem então começou ali a fazer a ronda à noite. De repente, ele viu uma luz muito brilhante próximo à barraca de Ellen White. Enquanto que o acampamento inteiro estava escuro, aquela luz estava ali. E ele foi se aproximando. E aí quando ele foi se aproximando, ele viu no meio daquela luz um anjo. Naquela hora ele ficou com medo, caiu sobre seus joelhos, ficou todo encolhido, começou a tremer, né? E aí ele, instintamente, ele se levantou e foi se aproximando do anjo. Aí o anjo subiu. Aí ele pensou, realmente, Ellen White não precisa de proteção. Ela tem uma proteção muito maior, muito mais poderosa. E aí ele voltou lá para a sede, seu serviço lá, avisou os oficiais do que tinha acontecido, eles acreditaram, e aí ele pediu licença para voltar para o acampamento. Mas agora não para trabalhar, mas para ouvir Ellen White. Diz que ele participou de com a fato dele ter visto um anjo. Olha como que Deus age, né? De formas diferentes. Uma outra vez, Ellen White, ela foi convidada para pregar em um congresso que foi realizado em Michigan, nos Estados Unidos. E aí, ela pediu para um quarteto cantar o hino Nós Temos Ouvido. Infelizmente, não tem no nosso hinário, é só no hinário inglês. E aí, diz que prepararam o melhor quarteto, né, que tinha lá no local, eles estavam preparados para cantar, mas na hora H, o tenor, que fazia a voz principal daquele hino, ficou com problema de garganta e não conseguia cantar. E o hino precisava dele, que era a voz principal.
para aquele hino, né? Mas a Ellen White falou, olha, canta sem ele mesmo. E aí eles pensaram, nossa, mas como que a gente vai fazer, né? Mas vamos, ela falou para cantar, vamos. Aí, eles foram para frente e começaram a cantar. E lá no fundo do auditório, todos ouviram uma voz melodiosa e encantadora. Se juntou ao quarteto e continuou cantando. E diz que o quarteto cantou, então, agora o quarteto, né, que era um trio, passou a ser um quarteto, as 4 estrofes daquele hino. Gente, que maravilhoso. E quando eles terminaram de cantar, diz que todos estavam chorando. Que todos... Dá para me ouvir, né? Você foi, tá? Diz que todos ali estavam chorando, que todos ouviram aquela voz cantando. E aí Ellen White se levantou para pegar e falou o seguinte: aquela era a voz do meu anjo, eu a conheço muito bem. Gente, olha, arrepia. Eu queria conhecer a voz do meu anjo, sinceramente. E ela tinha assim, tanta intimidade com o anjo dela que ela conhecia a voz dele. E todos ali ouviram. E eu fiquei curiosa, né? Que pena que não tem no nosso cenário esse hino, né? Fiquei curiosa. E pesquisei, até encontrar na internet a melodia desse hino. Vocês querem ouvir o hino que foi cantado pelo anjo? E aí tem a letra em inglês. Só que quando a gente traduz naquele Google, né? A tradução do inglês para o português, quando é feita assim ao pé da letra, às vezes a frase fica meio sem nexo, porque a estrutura da frase não é como a nossa. Não tem rima. Não tem rima também. A gente fala, por exemplo, eu amo você, eles falam eu estou dando um exemplo, tá? Não é que é isso. Eu, você amo. É invertido, não é igual ao nosso. Né? Então, às vezes vocês vão ver aqui, a frase parece que não faz muito sentido, mas dá para ter uma noção do que diz o hino. Tá? Então vamos ouvir o que o anjo cantou. É o próximo slide. Clica aqui para mim, por favor. Aumenta. Essa foi a introdução, agora que começa o hino. Alguém aqui já ouviu um coral cantando o Anjo Regendo? É lindo, não é? Quem já ouviu sabe que é a coisa mais linda. Agora a gente imagina um anjo cantando. Não é à toa que todo mundo chorou. Deve ter sido muito lindo mesmo. Né? Que Deus nos dê essa percepção, né? Esse sentimento gostoso que é saber que temos um anjo do nosso lado. Agora vamos para o mais próximo. Em 1966, o ano que meu irmão nasceu, meu irmão Wilson nasceu, um professor de linguagem estava dando aula no Instituto de Ensino da Alemanha, quando de repente, na sala de aula, apareceu um vulto
suspenso no ar, parecendo um anjo, né? E aí todo mundo ficou assustado, inclusive o professor, que é lá no programado, né? Apareceu aquele vulto estranho, e aí ele começou a dizer assim, olha, Jesus Cristo em breve voltará. Alguns dos presentes aqui estarão vivos na volta de Jesus. Preparai-vos, examinai diligentemente a Bíblia, procurai a igreja que está anunciando a última mensagem de graça ao mundo. A sede dessa organização está no país onde estão sendo tratados os destinos do mundo. E ali descreveu a pessoa que eles tinham que ouvir. Olha só, ainda falou a sede da igreja onde estava, hein? E aí então eles mandaram, sabiam que o Oslo era onde se decide os destinos do mundo, né? Eles mandaram então para várias organizações, denominações, cartas pedindo representantes para ir falar para eles. Mas todos que vinham correspondiam à característica que o anjo tinha descrito, né? E aí, finalmente, por último, eles resolveram escrever para a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cuja sede é em Oslo, nós sabemos, né? E aí eles mandaram o pastor que já estava lá na Alemanha, o pastor Bartes, né? Diz que quando o pastor pisou na sala de aula, todo mundo ficou surpreso, porque aquele homem correspondia exatamente à descrição feita pelo anjo. E aí eles deram então as boas-vindas para aquele pastor, ele pôde pregar a verdade e muitos ali foram batizados. Amém. E, gente, todas as histórias que eu li, essa é a que mais me emociona. Porque se em 1966, aquelas pessoas que estavam ali já estudando, quer dizer que eles nasceram muito, devia ter, eu acredito, uns 20 anos no mínimo, né? Estudando, quer dizer que a chance de nós vermos Jesus voltar é muito grande, né? Se Deus me der esse privilégio, me der força e coragem, eu quero ver Jesus, não quero nem descansar, nem morrer, eu quero ver Jesus. E falo isso para meus pais, né? Eles falam, não, mas eu acho que não, eu acredito que Jesus vem muito em breve, né? Ainda mais com uma história dessa. Mas é que a gente já está um passo para lá, né? Mas em 66 ele falou isso. E as pessoas que estavam ali falaram que ele falou que ia ver Jesus vivo, e eu ver Jesus ainda. Vivo, eu ia morrer. Em 66, o próprio professor que estava ali não era novinho, podia ser uma criança. Né? Nem os alunos, né? Nem os alunos, era um instituto de linguagem. De linguagem, então não era um ensino normal. Não era. E esse foi o ano que meu filho nasceu, também era nova, né? Então, só tinha uns 20 anos, que era a parte mais ou menos das pessoas que estavam estudando ali. Né? Então todos nós temos chance de ver Jesus vivos e nem morrer. Amém por isso? Amém. Que todos nós estejamos salvos. Né? E se nós formos fiéis até o final, esse anjo que está aqui do nosso lado, ele é que nos vai levar até Jesus. Que gostoso. E uma outra história que eu quero contar é de uma irmã. Pode passar o próximo slide aí? Ela se chamava, ela já descansou em Jesus, nós esperamos, né? Essa irmã, ela se chamava Sônia Aureliano. E ela foi acometida de uma doença chamada hérnia de disco. Alguém conhece? Uma doença comum, né? Meu pai teve essa doença, foi operado, graças a Deus, hoje ele também. O senhor parece que teve também, né? Mas essa irmã não teve essa sorte. Ela foi operada 3 vezes e ficou paraplégica. E ela só andava com muletas, tinha muita dor, né? Ela tomava remédios assim, sedativos, mas só paliativo, não resolvia o problema, só aliviava a dor, né? E aí, as irmãs do Instituto de Ensino de São Paulo, elas resolveram fazer uma corrente de oração. Toda terça-feira, elas faziam essa corrente de oração. E a primeira terça-feira de cada mês, elas iam na casa dessa irmã Sônia. E aí elas fizeram 1 mês? Não. 2 meses? Não. 1 ano? Não. 2, 3, 4 anos, toda terça-feira. Olha, gente, que persistência, que fé. 4 anos elas ficaram assim, toda terça-feira orando por essa irmã. E no dia 6 de dezembro de 1984, às 4 horas da madrugada, algo extraordinário aconteceu. A casa dessa irmã foi iluminada como se fosse o sol do meio-dia. E aí, ela foi arrancada da sua cama e foi parar a 7 metros de distância da cama.
no corredor da casa. A muleta continuava lá, do lado da cama, como era de costume. E aí ela ficou assustada com aquilo. E ela foi gritar, mas não saiu voz. Aquele desespero, aquele medo, ela queria gritar e não saiu voz. Aí ela ouviu uma voz dizendo o seguinte: não temas, minha graça te basta. Muito sofrimento está pela frente. Leia Isaías 41:10. E para quem tem curiosidade, Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço e te ajudo. E aí, quando aquela visão desapareceu, na hora ela disse que não sabia se estava acordada, se estava dormindo, mas a visão desapareceu, ela continuou ali em pé. Aí ela pôde gritar. E aí todos que estavam na casa acordaram. E aí ela falou para o seu marido, né? Bem, eu estou curada! Toda feliz, chorando, com lágrimas de alegria. Né? Eles ali então ajoelharam e deram graças a Deus por aquele milagre. Esse livro, essa história está escrita aqui nesse livro. E é verdade. Eu, meu pai e minha mãe conhecemos essa irmã. Ele sabe até o endereço da casa dela, olha só. Rua Cônico Valadão. Cônico Valadão, no Guarulhos. Né? E essa mulher, ela, inclusive, planejou e construiu juntamente com meu pai, que hoje nós conhecemos como Colégio Adventista de Galvão. E já ganhou muitas aulas e para agora de Deus ainda vai ganhar muito mais. Você é professora do... E essa professora, e essa mulher foi professora nessa escola de um dos meus irmãos. Olha só, né? Deus seja louvado por isso. Amém. E assim, existem muitas histórias sobre anjos, né? Que infelizmente a gente não tem sensibilidade, não tem fé para acreditar que são anjos. Vocês podem, de repente, lembrar dessa história, né? Vocês acreditam ter sido um anjo. Uma vez, quando eu ainda estava noiva do meu marido, nós estávamos numa praia em Itaiaí. E Itaiaí tem muitas pedras, né? E eles falam para a gente não se aproximar da pedra porque é perigoso. Né? E tinha uma placa dizendo que era perigoso o local. Mas eu imaginei assim, eu não posso ir perto das pedras, mas aqui perto da placa eu posso ficar. E era ali o problema, eu não sabia. E ali eu comecei a me afogar. Estava assim no joelho, todo lugar, no fundo eu tenho medo, né? E comecei a me afogar, comecei a me debater. E eu não tive coragem de pedir socorro pro meu noivo na época, né? O Denivaldo. Porque eu tinha medo de, se eu pedisse socorro, aí eu ia perder o controle e ia acabar me afogando. Eu tenho certeza que uma mão... A mão do anjo foi que pegou ele nessa hora, que ele me viu. Mas, meus irmãos, ele me pegou uma mão só, assim, com tanta facilidade, não foi a mão dele. Mas me puxou assim, com uma facilidade me tirou dali. Sempre que fosse uma pessoa normal, assim, de repente podia até correr ali junto. Me puxou, eu senti uma mão diferente. Me puxou, e nessa hora então eu fui para a praia ali, sentei ali no chão e minhas pernas tremiam, porque eu podia ter morrido nessa hora. Mas eu tenho certeza que foi um anjo que me puxou ali. Né? E se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje falando com os irmãos. Né? Então Deus seja louvado por isso. O Senhor gostaria que tivéssemos percepções aguçadas para entender que esses seres poderosos que visitam nosso mundo têm uma parte ativa em toda a obra que temos considerado como nossa. Deus nos ajude, que nós tenhamos essa percepção. Vamos então manifestar um coração cheio das promessas de Deus, para que a gente possa levar para os outros conforto, a esperança da vida eterna, e assim nós vamos aprender a linguagem dos anjos, que se nós formos fiéis, vão nos acompanhar por toda a eternidade. Amém. A minha mãe vai cantar o hino agora. Infelizmente eu esqueci a partitura do hino, mas ela vai cantar esse hino a capela. De repente é uma providência divina, né? Eu particularmente prefiro o hino cantado a capela, sem acompanhamento, porque a gente presta mais atenção, né? E ela vai cantar esse hino agora que fala justamente sobre ela. E depois então o Lico vai nos dirigir o oração. Então vocês prestem atenção na letra desse hino, que é justamente sobre a aplicação que a Rodrigo fez. A senda é longa e árdua, e seu fim não posso
meu ser transborda em cantos, pois comigo um anjo vai. A noite é escura e densa, luz nenhuma posso ver, mas meu ser transborda em cantos, pois comigo um anjo vai. Protege se tentado sou, conduz-me para o bem. E quando oro ao meu Senhor, comigo está também. Se amigos meus me deixam e bem só estou a andar, ainda assim transbordo em cantos, pois comigo um anjo vai. Se surgem nuvens negras e penoso é lutar, acho encanto, calma e gozo, pois comigo um anjo vai. Se o dia traz tristeza, pode o pranto meu verter, ainda estou em segurança, pois comigo um anjo vai. Por serras, pelo bravo mar, conduz-me rumo ao céu. Irei